Amado irmão e irmã, que a gloriosa graça e a bendita paz de Jesus Cristo nosso Senhor sejam sobre sua vida. Eu sou o pastor Claudinei e é com muita alegria e disposição que trago da parte de Deus ao seu coração uma mensagem poderosa que vai mudar a sua vida. Só vai depender de você. Fique comigo até o final, pois em seguida a reflexão da palavra, vamos orar. E imediatamente eu tenho certeza Deus vai agir em sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor Deus, após orientar Josué a ser forte e corajoso, em seu livro, no capítulo 1, verso 7, ele continua dizendo assim no versículo 8: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí vem a promessa, Deus completa dizendo assim: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Gente, Josué naquele contexto estava sucedendo a Moisés, um líder bem-sucedido e, diga-se de passagem, o maior da história de Israel. Que tarefa árdua a de Josué, não é verdade? Aí Deus diz ao sucessor Josué: ser forte e muito corajoso. Agora, onde e como aplicar essa força e coragem? Deus diz a Josué que a chave para uma liderança de sucesso estava em aplicar sua vida e planejamento na meditação de sua palavra e dela não se desviar. E como a Bíblia é nossa regra de prática e fé, é o nosso manual, como as Sagradas Escrituras regem nossos passos, o segredo para que eu e você obtenhamos sucesso está em nos basearmos na palavra de Deus. Podemos afirmar que, se eu e você traçarmos planos e propósitos para que possamos alcançar o propósito destes, a fonte é as Sagradas Escrituras. Nessa perspectiva, temos alguns elementos fundamentais à luz da Bíblia. Cada um desses componentes desempenha um papel essencial em nossa jornada espiritual e no crescimento pessoal. Vamos ver? O primeiro deles, arrependimento. Irmãos, o arrependimento é um ato de reconhecimento e mudança de direção. Envolve a consciência de nossas falhas e pecados, seguida de uma mudança genuína de coração e comportamento. O arrependimento é um passo essencial e decisivo para uma vida bem-sucedida. Agora, é vital que você entenda que esse arrependimento é provocado e incentivado pela palavra de Deus. A sua palavra tem o poder de confrontar nossos corações e nos levar a um sincero arrependimento. Quer ver? Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Nesse relato, o apóstolo Pedro está falando sobre Jesus. Diz assim: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aí no capítulo 3, versículo 20, o mesmo apóstolo diz assim, se referindo ao arrependimento e sua consequência: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Amados, refrigério aqui denota restauração, restituição. Portanto, o arrependimento é essencial porque restaura o relacionamento com Deus, nos aproximando dele, pois é um ato de humildade e submissão à sua vontade. Da mesma forma, o arrependimento liberta do peso do pecado e da culpa pelo perdão de Deus para vivermos em novidade de vida e também desenvolve o caráter, pois é um ato de autotransformação e crescimento espiritual. Somos moldados no momento em que nossas fraquezas são confrontadas e assim nos tornamos pessoas mais compassivas, humildes e alinhadas à vontade de Deus.
Observe o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Oh glória! Outro elemento fundamental para nos manter firmes na palavra de Deus é a fé, meus irmãos. Então, guarda aí: arrependimento, fé. De acordo com as Escrituras, a definição de fé relatada em Hebreus capítulo 11, verso 1 é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Desta forma, irmãos, podemos dizer que a fé é a convicção sólida e segura de que aquilo que esperamos acontecerá. É a evidência das realidades espirituais ou futuras que não são perceptíveis aos olhos físicos. Fé é a capacidade de crer na existência e na veracidade dessas realidades, mesmo que não possamos vê-las ou tocá-las. Gente, a fé nos conecta a Deus. É através da fé que experimentamos sua graça e poder em nossas vidas. A fé é imprescindível, tanto é que o próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, eu lhes faço uma pergunta: como vamos superar os obstáculos se é a fé que nos capacita a enfrentar os desafios e as adversidades com esperança e coragem, sabendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias? Outra coisa, como vamos receber as promessas de Deus se é a fé que nos permite recebê-las? Olha o que disse Jesus em Mateus 21, versículo 22. Tudo o que pedirdes em oração, creiam que já o receberam, e assim acontecerá a vocês. Amados, fé é elemento fundamental, mesmo quando não podemos compreender completamente o plano de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Então, meus irmãos, para apoiarmos, aplicar nossa força e coragem na palavra de Deus, é necessário fé. Ah, pastor, e como eu faço para aumentar a minha fé? Amados, só tem uma maneira. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É leitura mesmo, irmão, é leitura da palavra de Deus, é ouvir a mensagem de pregação. Aí sim, sua fé vai aumentar gradativamente. Houve uma feita, inclusive, em que os apóstolos de Jesus lhe pediram para lhes aumentar a fé. Está relatado lá em Lucas 17, verso 5. Jesus não lhes deu nenhuma receita, simplesmente passou, ou melhor, continuou ensinando-lhes. Então, fé, eu repito, fé bíblica é uma convicção sólida que transcende as limitações do mundo físico e se baseia única e exclusivamente na fidelidade e soberania de Deus. Um terceiro elemento, vamos lá, no qual é imprescindível aplicar nossa força e coragem, é exatamente na leitura da palavra de Deus. Então guardem aí: arrependimento, fé, leitura da palavra de Deus. Gente, a leitura da Bíblia é essencial para uma vida bem-sucedida, pois ela é a própria fonte de sabedoria, orientação e inspiração para o nosso caminho. Ela é a base, o fundamento que sustenta nossos projetos e planos, contribuindo para uma vida de sucesso. A Bíblia revela a vontade de Deus. Logo, meus irmãos, através da leitura da palavra, conhecemos os caminhos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Ela nos ensina a viver de acordo com a sua vontade. É por isso que o apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz assim: preste atenção.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eita maravilha! Também, como eu disse no item anterior, a palavra de Deus fortalece a nossa fé e confiança nele. Através dela, conhecemos seu caráter e suas promessas, o que aumenta nossa confiança em suas providências. Outra manifestação do poder de Deus através da leitura da sua palavra é que ela renova a nossa mente, o que nos leva a pensar de acordo com a perspectiva de Deus. Olha o que está relatado no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29, diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Eita glória! A palavra de Deus, meus irmãos, tem poder para quebrar toda resistência mental construída ao longo dos anos em virtude dos nossos costumes e tradições. Amados, imaginem um fabricante de uma determinada marca. Certamente que o seu produto tem o seu manual para eventuais reparos em razão do seu uso. E quando é necessário um reparo ou revisão, o técnico, vamos dizer assim, recorre ao manual para que o determinado produto volte ao seu funcionamento normal e produtividade. Da mesma forma, eu e você precisamos recorrer à palavra de Deus para nos orientar, nos direcionar quanto aos nossos desafios que afetam nossas vidas. E nela, na palavra do Senhor, certamente encontramos a ferramenta que restaura os danos oriundos dos nossos erros, falhas, pecados e problemas que enfrentamos. Não é verdade? Portanto, amado, leia a palavra de Deus e se conheça melhor através dela. A leitura da palavra é elemento indispensável para o nosso crescimento pessoal e sucesso. Quarto elemento fundamental, anota aí, é a oração. Gente, a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de fé que buscaram a Deus em oração e obtiveram respostas maravilhosas. A oração é uma fonte de poder espiritual, conforto, direção e transformação que nos capacita a viver vidas bem-sucedidas em Deus, confiando em seu cuidado e direção em todos os aspectos de nossa existência. Quando você ora a Deus, você está demonstrando humildade e dependência dele. Deus tem prazer de participar de nossos projetos e sonhos. Amados, Ele é quem de fato pode nos orientar como aplicar sua palavra na nossa caminhada. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo significa dizer o quanto Deus se agrada de participar conosco e nos atender em cada aspecto, por menor que seja. A oração nos permite ter um relacionamento íntimo com Deus, onde podemos falar com Ele como um amigo e confiar-lhe nossos pensamentos, sentimentos e necessidades. É por isso que o apóstolo Paulo foi tão ousado na sua intimidade com Deus, quando ele diz assim, está lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, meus irmãos, a oração nos fortalece espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. É por isso que o salmista, no Salmo 138, versículo 3, ele nos diz assim, no dia em que eu clamei, tu me escutaste, inspiraste-me coragem e força. Através da oração, podemos encontrar paz, consolo, coragem e direção em tempos de necessidade. No Salmo 34, o mesmo salmista Davi, no verso 17, ele diz assim, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Olha que maravilha, irmãos! Quando você busca essa intimidade com Deus através da oração e alinha sua oração à palavra dele, observe o resultado. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15 diz assim,
E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Meu Deus do céu, isso é tremendo. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Oração inteligente. Quando você aplica a sabedoria na oração, você está se alinhando ao pensamento de Deus. Você está fundamentando sua oração na palavra dele. Gente, a argumentação de uma oração inteligente é baseada na palavra de Deus. Portanto, mais uma vez eu te digo, ore a palavra. É por isso que em Isaías capítulo 46, versículo 26, Deus nos diz assim: desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Queridos, é Deus nos chamando para conversar com Ele e lhe apresentarmos nossas questões, nossos projetos, nossos sonhos e, baseando-os na sua palavra, o resultado você já sabe, é vitória na certa. Portanto, sejam bem-sucedidos, meus irmãos. Vamos então relembrar mais uma vez os elementos indispensáveis, fundamentais, para que possamos aplicar nossas vidas na palavra de Deus. Vamos lá? Primeiro, arrependimento. Segundo, fé. Terceiro, leitura da palavra. E quarto, oração. Amém, meus irmãos? Eu agora quero orar com vocês. Então, quem puder, feche os olhos e vamos orar. Santo Deus e Todo-Poderoso Senhor, Tu és Senhor nos céus e na terra. Por isso mesmo, Senhor, seja adorado, exaltado, glorificado o Teu santo nome. Torre forte é o Teu nome, ó Deus, e para ela nós corremos. Aleluia! Ó nosso Deus, quão admirável é o Teu nome em toda a terra. Por isso te adoramos e ao Teu nome rendemos graça. Graças te damos por tudo quanto Tu és e por tudo quanto nos tem feito. Ó Deus, baseado em Tua palavra, eu faço agora uma confissão de fé pela vida de todos os meus irmãos e digo assim: são nascidos de Deus e vencem o mundo com todos os seus desafios e adversidades, e a vitória que os faz vencer é a sua fé. Quem é o que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? E meus irmãos, ó Pai, eles creem assim como eu creio, e por esta palavra todo bloqueio, barreira, impedimento, se houver, estão caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor nos faz triunfar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Maior é o Senhor que está em nós do que o que está no mundo. Ora, Senhor, se Tu não poupou a Teu próprio Filho Jesus, antes por todos nós o entregou, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Sei que graciosamente Tu nos dará. Portanto, em Tuas mãos eu entrego agora, Senhor, a vida de todos os meus irmãos, e desde já Te agradeço, Senhor, porque estou certo de suas vitórias. Meu Deus, Tu és Jeová Jiré, assim eu Te peço, vá agora, Senhor, e supre, ó Deus, todas as suas necessidades, de acordo com Tuas riquezas em glória, ó meu Deus. Lembra-te da Tua aliança, Senhor, pois em Ti nós esperamos. Tu és também Jeová Rafá, Deus que cura. E assim, Senhor, como a Jesus Cristo nosso Senhor levaram muitos enfermos e doentes, e Jesus os curou, a Ti, meu Deus, eu entrego também a vida de todos os meus irmãos, meu Deus, de seus entes queridos, e se houver algum necessitado, Senhor, de cura física ou da alma, cura agora, Senhor. Sim, neste momento, pois está escrito que o Senhor tomou em si as nossas dores e enfermidades e carregou com as nossas doenças. Declaro, portanto, nesse instante, que Tu envias agora a Tua palavra, Senhor, e os cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e conforme o Senhor nos ensinou, hoje, por intermédio da Tua santa palavra, gere em nós o arrependimento sempre que se fizer necessário, Senhor.
gere também e aguce a nossa fé, Senhor. Sim, pois ouvimos a Tua palavra, desperta em nós cada vez maior desejo pela leitura e busca do conhecimento conforme Tua vontade, e crie em nós o ardente desejo pela oração e intimidade com o Senhor. Sim, Pai, tudo isso eu entrego nas Tuas mãos, pois estou certo, Senhor, meu Deus, de que o Senhor já está operando, agindo na vida de cada um dos meus irmãos desde este momento, Senhor, e verão a Tua glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.